Ouça agora mais um podcast da Casa de Orações Apoio Espiritual. Para saber mais, acesse o nosso site apoioespiritual.com. Olá, vamos gravar então esse vídeo sobre a origem espiritual das dores nas costas. Esse vídeo ele foi concebido devido a uma necessidade que surgiu em nosso site de algumas pessoas que começaram a procurar o tratamento espiritual à distância e não tinham como participar do tratamento por diversos fatores. Algumas pessoas questionaram que não tinham tempo, outras questionaram que não tinham condições de participar do treinamento devido à sua metodologia. E muitas pessoas, e eu acho que em torno de 76 ou 78 pessoas, solicitaram que eu fizesse um vídeo sobre o tratamento espiritual para dores nas costas e disponibilizasse esse material na internet para que assim as pessoas pudessem assistir, conhecer e aplicar esse tratamento nas suas vidas. Lá no nosso site, lá no apoioespiritual.com, nós oferecemos o serviço de tratamento espiritual à distância. É um serviço que a pessoa faz a contratação e nós mandamos as recomendações sobre o sistema. Esse serviço, graças a Deus, tem funcionado bastante bem. Nós temos uma procura muito boa e tem dado bons resultados. Isso porque o serviço oferece a opção para aquelas pessoas que estão em outras cidades, outros países ou até mesmo outros continentes tenham acesso a essas informações e possam, dessa forma, realizar o seu tratamento espiritual de dores nas costas. Essa série de vídeos que nós vamos disponibilizar aqui vai ter duração, a série total vai ter a duração de 1h30 e durante esses vídeos as pessoas poderão saber a origem espiritual das dores nas costas, poderão saber também como faz o diagnóstico e principalmente como é feito o tratamento dessas dores através dos gráficos curativos. Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês como é que se identificam as dores nas costas, como é que elas ocorrem e como é que é feito o diagnóstico. Obviamente, por se tratar de um vídeo bastante elucidativo, ele vai trazer muitas informações para as pessoas que puderem assisti-los. Eu recomendo que você assista todos os vídeos. Na verdade, eles vão estar lá no nosso site disponibilizado em 5 módulos. Então, dessa forma, você vai poder, no total de 1h30, né, de todos os vídeos, você vai poder assistir um, depois assistir o outro, enfim, assistir todos os 5 vídeos. Eu gostaria também que vocês ficassem atentos que nós vamos enviar para as pessoas que se inscreverem nesse treinamento o material didático, que na verdade é a transcrição dessa palestra, para que a pessoa, após assistir a palestra ou antes mesmo, ela tenha acesso a um artigo, um guia, né, escrito em texto para que ela possa ler. Os participantes desse treinamento, além dos vídeos e do arquivo, ou melhor, os participantes desse treinamento, além de receberem assistir aos vídeos, vão também receber o guia descritivo, que é um livro digital em formato PDF, e mais os arquivos em MP3 para que se possa ouvi-los no carro, no trabalho, do iPhone, enfim. Então, basicamente, nós temos essas 3 opções: os vídeos, o e-book e os arquivos MP3. Além disso, as pessoas que, mesmo que assistiram o vídeo, tiverem alguma dúvida para a aplicação do tratamento espiritual à distância para o tratamento de dores nas costas, elas poderão também entrar em contato conosco para melhores esclarecimentos. Isso poderá ser feito por telefone, por e-mail ou pelo Skype através do nosso acesso à internet. Então essa série de vídeos será disponibilizada no nosso site. Então essa parte introdutória será liberada para todas as pessoas e as 3 partes finais serão liberadas apenas para as pessoas que contratarem o serviço. Obviamente,
É bom que se diga que esse é um tratamento baseado na fé e é um tratamento alternativo. Ou seja, a pessoa poderá fazer esse tratamento e saber que ele é uma forma complementar de obter a sua saúde. Obviamente, esse tratamento não substitui nenhuma indicação médica. Ele é um tratamento, o nosso tratamento é um tratamento espiritual, deve ser considerado e entendido nessa atmosfera. O que nós recomendamos no nosso livro e aqui no nosso vídeo é que a pessoa faça exatamente o uso da fé e aplique os conhecimentos descritos no nosso treinamento para se obter a cura das suas dores nas costas. Então, essa primeira fase eu espero que vocês tenham entendido como é que nós vamos atuar. Vamos então partir para a segunda fase e dar prosseguimento ao nosso treinamento. Pois bem, o que são as dores nas costas? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas já sentiram, sentem ou sentirão dores nas costas. 80% dos indivíduos do mundo já sentiram dores nas costas. Parece que as dores nas costas são coisas mais banais e conhecidas do que muitas outras coisas que tem por aí. Por exemplo, se você chegar e perguntar quem é que joga futebol, quem é que joga basquete, quem é que joga voleibol, pouca gente vai se habilitar no mundo inteiro. Mas quando se fala em dores nas costas, 80% da população humana vai passar por esse problema. Então, eu poderia dizer que as dores nas costas é um mal mundial. E é um mal que atinge muita gente. Não é pouca gente. Só para vocês terem uma ideia, no nosso site, o artigo A Origem Espiritual das Dores nas Costas já foi lido por mais de 20 mil pessoas. E esse artigo não tem 6 meses que foi publicado. Então, nossos vídeos sobre os assuntos já estão lá na casa de mil e poucas pessoas que assistiram. Só de comentários, nós temos 2.000 e poucos comentários sobre o problema da dor nas costas de origem espiritual. Então, veja você que nós estamos falando de um mal que atinge muita gente. Afinal, dores nas costas é assim, só quem sente sabe o que é. Eu, particularmente, sou especialista em dores nas costas. Aos meus 18 anos de idade, até aí eu não tinha problema nenhum de coluna, nem de dor nas costas, eu fui acometido por uma dor, que essa dor apareceu nas minhas costas, na altura, vamos imaginar assim, do coração pela parte de trás das costas, e essa dor, ela irradiava para a parte do peito direito, e eu sentia uma dor muito forte nesse peito direito, no peito direito. E nesses períodos aí dessas dores, eu não conseguia fazer nenhum movimento. Vejam vocês, eu tinha 18 anos de idade. Essa dor, provavelmente, ela consumiu em torno aí de uns 20 a 25 anos da minha vida. Ou seja, eu passei todo esse período sempre convivendo com essa dor nas costas. Como eu trabalhava numa empresa muito boa, eu fiz alguns exames médicos e raio-x, ultrassonografia, depois cheguei até a fazer até ressonância magnética, e foi diagnosticado que eu tinha um desvio na coluna. E que esse desvio era que provocava essa dor. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu conto os meses que eu passei sem ter dores nas costas. Para ser sincero, eu acho que eu convivi todos esses 20 e tantos anos com dores nas costas. E essa dor, eu tomava medicamentos, principalmente analgésicos e anti-inflamatórios, bem fortes, que acabaram provocando sérios problemas no meu estômago, e essa dor não foi sanada. Durante mais de 25 anos eu sofri com essas dores. Ia para todos os tipos de tratamento, fiz acupuntura, fiz alongamento, fiz exercício físico, recomendaram que eu fizesse natação, caminhada, andar de bicicleta, enfim, eu fiz todos esses tratamentos e posso cientificamente falar, não surtir efeitos. Entretanto, no ano de 2005, ou seja, recentemente, há apenas 8 anos atrás, eu fui lá, eu estava fazendo um curso de natoterapia e eu fui participar de uma palestra de um indiano que estava aqui no Brasil,
fazendo algumas palestras sobre tratamentos alternativos e sistemas de curas lá da Índia. E eu assisti à palestra desse indiano, do professor, e esse professor comentou sobre os gráficos curativos. Eu estou chamando de gráfico, mas ele não chama de gráfico. Eu estou chamando de gráfico para que você entenda. Então, quando o professor Adabrecht, o nome dele é complicado, até hoje eu estou em dificuldade para pronunciar. O professor falou sobre esse sistema, me chamou bastante atenção, porque ele falou que esse sistema indiano, na verdade, é utilizado na Índia, mas a origem dele vem lá dos celtas, do povo celta, né, do povo que habitou o Mediterrâneo. E ao longo dos anos esse sistema chegou à Índia, e lá na Índia foi desenvolvido todo um sistema de tratamento de dores, principalmente dores crônicas, como era o meu caso, através de gráficos curativos. No modelo que o professor apresentou durante o treinamento, a palestra dele, ficou claro o seguinte: em primeiro lugar, o tratamento é totalmente baseado na fé. Não existe outra alternativa a não ser a fé. A pessoa que vai participar do tratamento, através dos gráficos curativos, ela participa de uma consulta, onde o orientador ou o médium espiritual faz o diagnóstico da pessoa, e ele então estabelece o tipo de pintura que a pessoa vai fazer no local da dor e o período que essa pintura vai ficar exposta no corpo da pessoa. Vamos supor, a pessoa está com uma dor no fígado, então é recomendado que ela faça um desenho, o orientador espiritual faz o desenho que ela vai fazer naquela parte do corpo dela. E aquilo vai ficar ali como se fosse uma tatuagem que vai durar no mínimo de 7, no máximo 21 dias. Então aquela tatuagem fica ali, a pessoa toma banho, se a tatuagem sair, ela retoca aquele desenho, ela recebe uma caneta lá e vai lá retocando. O que mais me chamou a atenção é que esse tipo de tratamento, ele tem milhares de anos e funciona muitíssimo bem, não somente em seres humanos, mas também em diversos animais: cachorro, gatos, bois, vaca, elefantes, enfim, diversos tipos de seres. O professor, que é o indiano lá, ele passou essas informações para a gente sobre como esse sistema funciona. E o que me chamou a atenção é como ele foi adaptado para as novas realidades da nossa geração, e como ele está sendo utilizado na Indonésia, na Malásia, no Camboja e alguns outros países, e principalmente alguns países como na Índia, no Paquistão e na Rússia. Ou seja, hoje, com o advento da tecnologia, as pessoas estão usando os gráficos curativos da seguinte forma: a pessoa faz a consulta, o orientador espiritual determina qual vai ser a figura que ela vai utilizar, e então a pessoa recebe esse gráfico, ela imprime na sua impressora, recorta, e durante 21 dias ela utiliza esses gráficos para fazer o seu tratamento. Esse gráfico, os desenhos, como vocês verão em breve, são colados no corpo os desenhos são colados no corpo com a fita adesiva, um tipo esparadrapo ou outro tipo de fita adesiva, e a pessoa continua utilizando esse adesivo até que ele chegue à sua validade. Eu, particularmente, em 2005, como estava já sofrendo há muitos anos de dor nas costas, eu aceitaria qualquer tipo de tratamento para aliviar minha dor. Eu já tinha feito o que vocês podem pensar para buscar o tratamento para aliviar minha dor e não tinha conseguido o efeito. Então, antes de aprender a técnica, eu fui participar então de um tratamento espiritual, que na época eu estava estudando isso, com o professor indiano, Ades Bhajan. E quando eu fiz o tratamento, que eu fui lá fazer a consulta, em poucos minutos ele disse assim, no inglês dele, né, que ele não falava português, ele disse assim: camarada, o seu problema não é físico, é espiritual.
Você está com desvio na coluna provocado por frustrações. Então, aquela palavra frustração bateu na minha cabeça e eu fiquei impressionado com a realidade que ele falou. Em poucos minutos, o professor conseguiu descobrir qual era o meu problema, qual era a origem das dores que eu sentia nas costas há mais de 20 anos, e ele simplesmente diagnosticou o problema de uma forma bastante interessante. Não havia nada de curatismo, nada de a pessoa analisar cartas, nada disso. Não, foi uma consulta, ele fez uma consulta, conversou comigo em torno de uns 15 minutos, e após essa análise ele disse, olha, o seu problema é espiritual. E você não se iluda não, porque esse problema não é só seu não. Muita gente, assim como você, também recorre a outros tratamentos, buscam terapias, até se submetem até cirurgias para resolver um problema, quando o problema, na verdade, não é físico, ele é espiritual. Naquela oportunidade, o professor, após a consulta, ele fez a prescrição dos gráficos curativos, me ensinou como é que eu deveria utilizar e eu prontamente segui a sua metodologia. Eu comecei a utilizar o gráfico no mesmo dia que eu saí de lá. Mandei imprimir os modelos que ele tinha passado, recortei, comprei os esparadrapos, colei no meu corpo e utilizei. Digo para vocês que no primeiro instante, quando eu fiz a terapia, eu fiquei preocupado com como seria aquilo. Por quê? Porque eu recebi, o professor, ele me deu, no caso, as recomendações de como seria o tratamento. O que é que eu deveria fazer antes de iniciar o tratamento, e como eu deveria utilizar esse sistema durante o tratamento. Ou seja, como é que eu deveria fazer as orações, como é que eu deveria fazer a limpeza espiritual e como é que eu deveria seguir a terapêutica para os cultos de orações, que seria um por semana, durante 4 semanas, para obter os resultados desejados. Eu digo para vocês o seguinte, como eu já tinha feito uma semana antes uma limpeza espiritual, eu pude então começar o tratamento imediatamente. Mas para as pessoas que querem realizar esse tipo de tratamento com adesivos dos gráficos curativos, ela precisa antecipadamente fazer a sua limpeza espiritual. No próximo vídeo nós vamos descrever exatamente como é que se faz a limpeza espiritual para só então depois iniciar o tratamento. Mas vejam vocês o seguinte, eu então comecei o tratamento seguindo a metodologia dos gráficos curativos, conforme o professor tinha recomendado. Na primeira semana, digo para você que eu não senti nada que pudesse chamar a atenção. Continuei trocando todos os dias os gráficos nos mesmos horários, fazendo as mesmas orações, seguindo as recomendações, fazendo a energização do copo de água, bebendo a água, enfim, seguindo toda a metodologia. No terceiro vídeo nós vamos explicar como é que é feito essa energização da água e como é que é feito a posologia para a utilização desse sistema no tratamento de curas nas dores nas costas. Aí aconteceu o que eu chamo do grande pulo em relação ao meu tratamento. Porque eu fiquei talvez de 7 até 10 dias sem sentir nada. E continuei utilizando os gráficos curativos, fazendo o meu tratamento com fé. Só que quando foi lá para o 14º, 15º dia, eu descobri uma coisa interessante. Eu descobri que quando eu dormia, em torno assim, de 2 horas após que eu estava dormindo, eu movimentava uma das pernas e essa posição era a posição mais aconchegante que eu tinha para dormir. Ou seja, quando eu ia para aquela posição, era a posição mais confortável, mais aconchegante, mais morna para eu dormir. Só que essa posição, sempre que eu ia para essa posição, eu sentia uma fisgada na minha perna. Então eu comecei a observar que
se eu não fosse para essa posição cômoda, eu não sentia essa fisgada. Então eu comecei a observar, quando eu acordava, que era necessário ficar atento para esse detalhe. Eu não vou entrar em muita delonga, eu vou logo ao assunto. Eu descobri que um dos problemas das minhas dores nas costas era provocado pelo jeito que eu dormia, a forma que eu dormia. A forma que eu sentava, ou melhor, sentava não, que eu deitava, ela era confortável, mas ela provocava o que nós chamamos, assim, na linguagem coloquial, de um tranco na coluna. E esse tranco na coluna era repetido diversas vezes durante a noite. Então, no dia seguinte, eu amanhecia sempre com dores nas costas. O que foi então que eu fiz? Eu continuei usando os adesivos curativos e comecei a me policiar durante o sono. Toda vez que eu acordava, que eu sentia que eu ia mudar de posição, eu não ia para aquela posição. Lá no vídeo vocês verão a posição, tem uma foto que eu mostro qual é a posição que eu dormia e a posição que provocava dor. Ora, qual não foi a minha surpresa de ao 20º dia eu estava sem sentir dores nas costas. Ou seja, eu estava seguindo a metodologia, usando os adesivos, fazendo as orações, e o método me levou a um detalhe interessante. Ou seja, eu descobri que a posição que eu dormia era a posição que provocava as dores nas costas. Eu não vou dizer para você que foi fácil corrigir, afinal de contas eu tenho 40 e tantos anos, quase 50. Não foi fácil corrigir essa posição de sono. Mas no momento em que eu consegui ajustar a minha posição na cama, as dores simplesmente desapareceram. Hoje, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu deito, durmo e durmo muito bem, que antes eu tinha problema de insônia, e durmo muito bem e acordo muito bem. Não sinto dores, aquelas dores que eu sentia que me levaram para o hospital diversas vezes, eu não tenho certeza, mas provavelmente eu devo ter ido em torno de 3 a 4 vezes por ano ao hospital. Então em 25 anos, imagine quantas vezes eu não fui. Então eu não passava 3 meses sem chegar no hospital com a coluna travada, como é comum se falar com as pessoas que sentem esse problema. Então eu descobri que essa posição que eu dormia, ela influenciava exatamente na minha dor. Fazendo um ajuste da posição, as minhas dores sumiram. Sim. Então você vai perguntar, mas o que é que tem a ver isso aí com a questão espiritual? O que é que tem a ver isso aí com as questões espirituais para a origem da dor nas costas? Meu amigo, minha amiga, isso aí tem tudo a ver. Na verdade, quando eu segui as recomendações do professor sobre a utilização dos gráficos e segui a recomendação sobre o sistema de oração que eu segui durante 21 dias, que eu utilizei os gráficos curativos durante esse período, o que eu fiz, na verdade, foi uma batalha espiritual para livrar-me dos espíritos malignos que durante muitos e muitos anos, que durante anos e anos e anos estavam me infligindo minha situação. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que entre os 13 e os 18 anos eu fui um jovem muito frustrado. Eu tinha uma capacidade intelectual muito boa, mas vinha de uma família muito humilde, muito carente, e isso provocou uma frustração muito grande em minha vida. Foi nesse período que eu posso dizer para você que eu descobri o que era pobreza, o que era miséria, e o que era o mundo de quem tinha dinheiro, de quem não tinha. Então, provavelmente, eu inconscientemente fiz com que eu tivesse uma grande frustração na minha vida, e essa frustração se manifestou aos 18 anos e me levou até o ano de 2005. Com a utilização do tratamento espiritual para as dores nas costas,
eu posso dizer somente uma coisa para vocês. Aquilo que se manifestou no corpo foi simplesmente livrar-me das opressões que eu sofria no campo espiritual. Por quê? Porque, como é sabido, o corpo ele se manifesta conforme a toda a situação que ocorre, da mente, do corpo e do espírito. Só que o corpo, as manifestações do corpo são fáceis de ser detectadas. As manifestações da mente não são tão fáceis, mas são detectadas. Já as manifestações espirituais, elas não são detectadas tão facilmente. Então, no meu caso, quando eu utilizei o tratamento espiritual para combater as dores nas costas, eu simplesmente resolvi o meu problema. Ora, vocês verão nos próximos vídeos como é que é feito todo o sistema para você utilizar os gráficos curativos para curar a dor nas costas. O sistema às vezes parece até simples demais. Ele não requer nenhum conhecimento especial, ele não requer nenhum material especial, ele não requer nenhum grau de desenvolvimento espiritual, que a pessoa tenha feito o estudo. Não, ele não requer nada. O que ele requer é que você siga 3 coisas. Primeiro, seja orientado pela sua fé. Tenha fé que você pode curar-se, que você tem um dom da autorregeneração. Segundo, que você vai seguir a metodologia. Você vai seguir a metodologia do jeito que ela é descrita. Você vai receber os adesivos curativos, você vai recortá-los, do 1º até o 21º dia, você vai utilizar cada dia um adesivo conforme aquela disposição que está ali. E durante esse período, você vai fazer uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual será feita como? Através de orações. Recentemente eu recebi um e-mail de um cidadão, por sinal esse e-mail é um dos maiores e-mails que eu já recebi na minha vida. Um cidadão lá do Canadá que disse que sofria, ele foi diagnosticado com um câncer e os médicos, ao tentar fazer a operação, descobriram que não era possível mais operá-lo, que ele estava na situação um pouco crítica. Então os médicos não optaram pela cirurgia e fizeram o tratamento de quimioterapia e tudo mais. Durante esse período, obviamente, ele entrou em uma profunda depressão e começou a procurar na internet alguns tratamentos alternativos e complementares para poder utilizar. E ele então teve conhecimento do sistema de gráficos curativos. Graças a Deus, esse rapaz ele tem uma condição financeira muito boa. Ele foi diretamente para a Alemanha. Onde teve uma consulta presencial com um das pessoas que divulgam esse tipo de tratamento lá na Europa. E lá mesmo ele fez a sua limpeza espiritual como é recomendada, que é uma semana antes de iniciar o tratamento, e ele começou o tratamento. Só que o médico tinha dado para ele talvez 1 ano, 2 anos de vida. E o orientador espiritual na Alemanha passou para ele que ele utilizasse os gráficos curativos por 81 dias. E no caso dele, ele estava buscando uma melhoria. Ao voltar para o Canadá, ele iniciou seu tratamento e fez exatamente o que foi recomendado pelo seu orientador espiritual. Ele usou os gráficos curativos durante 81 dias. Durante esse período, esse senhor fez em média 25 orações por dia. Segundo o relato do e-mail, em 45 dias ele já teve uma melhora substancial e começou a sentir o corpo energizado. Com a conclusão do período, aos 81 dias, ele então voltou para fazer os exames médicos e, para a surpresa dos médicos e não dele, o problema do câncer dele tinha reduzido em 25%.
Ele então fez uma conta bastante interessante. Olha, se eu tenho mais 2 ou 3 anos de vida, se o sistema funcionou dessa forma, eu vou duplicar. Ou seja, eu vou continuar usando os gráficos curativos, só que em vez de fazer 25 orações por dia, eu vou fazer 100 orações por dia. Pode até parecer loucura, mas não é quando se lida com a vida no combate às doenças. Pelo relato, ele falou, ele fazia em torno de 100 orações por dia com energização da água. E, obviamente, ele só bebia água 3, 4 vezes ao dia, mas continuava utilizando os gráficos curativos. No ano de 2008, ele recebeu o diagnóstico que estava curado do câncer. Obviamente que quando isso ocorre, aí surgem, diversas elucubrações sobre o que aconteceu, tal. A única coisa que ele me disse, que ele descreveu lá no seu e-mail, foi o seguinte, que ele em nenhum momento deixou de utilizar o tratamento médico, seguiu a prescrição médica, o tratamento à risca, nunca faltou uma sessão, mas que mesmo durante as sessões de quimioterapia e radioterapia, ele continuava fazendo suas orações e colocando a sua mão sobre o esparadrapo onde estava o gráfico curativo. Um dia até, ele cita lá no e-mail, que um médico perguntou para ele o que era aquilo, ele disse o que era, o médico disse, eu vou tirar, ele disse, não, se o senhor tirar, eu não aceito o tratamento. Obviamente o médico era um médico mais bon vivant, aceitou aquilo ali, graças a Deus, foi fundamental para a cura do nosso irmão. Esse senhor tem 64 anos de idade, está curado do câncer desde 2008, quando ele recebeu a notícia que não tinha mais o câncer. O que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. Os gráficos curativos, eles hoje é feito dessa forma. A pessoa recebe, vocês verão como é que recebe a folha, imprime, recebe um e-mail, imprime em casa, corta e cola com esparadrapo, cola no corpo durante 24 horas. E durante esse período a pessoa então faz as orações conforme a metodologia, conforme o tipo de doença, e graças a Deus eles têm apresentado os bons resultados. Há relatos de povos que utilizam até hoje os gráficos curativos em forma de desenhos feitos com carvão. Nós temos relatos de alguns países do Oriente Médio e africanos que utilizam o processo do método curativo através do desenho do gráfico sobre a região do corpo feito com carvão. Há lugares que há países que esses gráficos são feitos, são desenhados nas pessoas com tinturas, feitas com raízes, com casca, com folha de plantas. Você verá no próximo vídeo como é que nós fazemos isso. Voltando ao meu caso em particular, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu só tenho uma recomendação hoje em relação às dores nas costas. Eu estou proibido de pegar peso. Eu não digo que eu estou totalmente curado, mas para quem viveu do jeito que eu vivia, 3, 4 vezes, não passava 2 meses sem visitar um hospital e vivia em cima do analgésico e dos anti-inflamatórios e tudo mais, para ver como eu vivo hoje, pedalo em torno de 10 km todos os dias, pedalo em torno de 10 km todos os dias, ando, tenho uma atividade física razoável, consigo fazer as minhas atividades todas e não lembro a última vez que estive no hospital. Então eu gostaria de dizer para vocês que com um pouco de fé, com muita obstinação, e se você tiver disciplina, os gráficos curativos poderão ser de grande valia para a sua cura. Eu espero que você não esteja no estado de descrença total, mas se você já passou por diversos tratamentos e até agora não obteve resultado, seria bom que você pelo menos tentasse utilizar o método de tratamento para dor nas costas através de gráficos curativos. Eu tenho certeza que se você utilizar, no mínimo, suas dores serão abrandadas, no mínimo.
E se você fizer como eu fiz e como milhares de pessoas já fizeram, por certo você vai viver e vai esquecer que tem dores nas costas provocadas por essas tantas e tantas situações. Para concluir, eu gostaria que você ficasse atento, porque no próximo vídeo eu vou dizer para você como é que você faz para identificar as dores nas costas de origem espiritual. Veja vocês, nesse vídeo eu disse o que aconteceu comigo, mas eu não disse para vocês como foi que eu identifiquei que o meu problema nas costas era de origem espiritual. Eu só disse para vocês que eu tive um problema de frustração e esse problema de frustração acabou provocando um desvio na minha coluna. Veja vocês, era um problema mental, por forças espirituais, acabou provocando um problema na minha coluna. E é assim mesmo que as coisas acontecem. Para muitas pessoas, as dores, os problemas e as doenças são simplesmente reflexos do seu dia a dia, dos problemas que as pessoas têm. Mas na verdade não são não. A maioria dos problemas que nós temos são de origens espirituais. E enquanto são tratados na esfera corporal, na esfera física, esses problemas são apenas amenizados. Eles não são curados. Eu digo para vocês uma coisa, eu não sonhava, eu não via espíritos, eu não tinha opressões à noite, eu deitava e dormia, porque eu não sentia. Eu só descobri que o meu problema nas costas era de origem espiritual depois que eu segui a recomendação do professor indiano e comecei a utilizar os adesivos curativos. Foi aí que eu descobri que o meu problema da coluna era da seguinte forma: enquanto eu estava dormindo, as castras espirituais agiam sobre o meu corpo e obrigavam-me a que eu mudasse de posição. E essa mudança de posição provocava no dia seguinte uma dor muito grande nas minhas costas. No momento que eu consegui debelar, combater esse mal, esses espíritos opressores não puderam mais me acordar, fazer com que eu mudasse de posição durante o meu sono, e por causa disso eu simplesmente deixei de ter as dores nas costas. Eu espero que vocês entendam, que vocês saibam e que principalmente que vocês acreditem em uma coisa. Quando a gente chega a procurar um tratamento espiritual, é porque já foram esgotadas todas as possibilidades de cura, de melhoria. Então, já que você chegou aqui, já que você quer realmente curar-se, melhorar de vida, ter um bem-estar, ter uma vida comum, livrar-se principalmente dessa dor nas costas, eu espero que você tenha duas coisas. Primeiro, dedicação. Você precisa dedicar-se a aprender o método que nós ensinamos aqui nesses vídeos. E segundo, que você tenha obstinação, que você seja obstinado a utilizar o método, pois eu sou testemunha viva que ele funciona. No nosso site nós temos lá centenas de comentários, de relatos de pessoas que utilizaram e viram que o método realmente funciona. Se ele funcionou comigo, que sou uma pessoa de pouca fé, pode muito bem funcionar com você, se você também tiver uma fé igual à minha ou superior à minha. A decisão é sua. Nos veremos no próximo vídeo. Você ouviu mais um podcast da Casa de Orações Apoio Espiritual. Para saber mais, acesse o nosso site apoioespiritual.com.